Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, no que possa estar acontecendo aí com você, para que assim eu consiga de fato te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então ao e-mail, nossa, longo e-mail dela que diz assim: Olá, André, antes de mais nada gostaria de te dizer o quanto te admiro e assistindo seus vídeos vejo como você é muito sincero e pontual nas coisas que diz. Muito obrigado. Meu nome é tal, tenho 62 anos e acredite se quiser, sempre me dei mal nos meus relacionamentos por não entender que sou uma pessoa dependente emocional. Há pouco tempo descobri isso em mim, apesar de não ser tão jovem como a grande maioria das pessoas que te escrevem. Então, olha isso, gente, com 62 anos eu fui descobrir que eu sou uma pessoa dependente emocional. E aí começa o ponto de virada também, né? Porque o primeiro passo é a gente reconhecer. Sou de uma família de pai, mãe e uma única irmã. Minha mãe se casou grávida e logo após o nascimento de minha irmã, ainda no resguardo, engravidou de mim. E até hoje ela conta essa história de que só faltou tomar o diabo amarrado pelo meio para me abortar, pois não queria que eu nascesse, mas que ela infelizmente não obteve sucesso nas suas tentativas de abortar, e aí, como ela mesma disse, nasceu essa coisa. Bom, aqui você já começa a perceber, né, gente? A raiz da dependência emocional. Por que que quando eu conheço alguém, parece que essa pessoa vem preencher um buraco dentro de mim? Porque eu já fui rejeitada desde o início. E a minha mãe faz questão de mostrar isso pra mim ainda, que não me queria. Então, se eu não trabalho essas questões dentro de mim, eu vivo com esse buraco como se eu fosse um erro, como se as pessoas não fossem me querer. Então, quando alguém me quer, eu grudo nessa pessoa. Quando essa pessoa demonstra um pouco de interesse por mim, eu grudo nela, porque é como se ela estivesse fazendo um favor de me querer. Fomos criadas com muitas dificuldades financeiras, não fomos incentivadas a estudar e nos tornarmos pessoas independentes. Enfim, fomos ensinadas a sermos donas de casa, tínhamos que arrumar um bom marido, constituir uma família e cuidar dos afazeres domésticos. E assim aconteceu. Minha irmã engravidou com apenas 14 anos, o que dificultou mais ainda nossas vidas. Tive meu primeiro relacionamento sério aos meus 15 anos com uma pessoa alguns anos mais velho que eu. Me apaixonei perdidamente por ele, mesmo porque ele já veio com uma proposta de casamento. E eu, totalmente iludida e apaixonada, acreditei ter encontrado o amor da minha vida. Ele, um homem mais vivido, estabelecido financeiramente, era tudo o que eu queria. Começamos a namorar, marcamos a data do noivado e ele já começou a construir nossa casa. Como tudo estava sendo encaminhado, ele começou a querer uma prova de amor. Porque dizia como iria se casar comigo sem ter intimidades antes do casamento. Eu morria de vergonha, pois não entendia o que ele queria. Minha mãe nunca havia dito nada sobre sexualidade, mas acabou acontecendo da pior forma possível. Senti muita dor e foi muito frustrante estar com um homem sem saber o que estava acontecendo. Eu era virgem. Depois da segunda relação sexual, ele veio com uma conversa que precisava pensar melhor no que queria. Ou seja, o sacana clássico, né? Olha isso, gente. Quantos anos atrás? 45 anos atrás? Que não tinha certeza que eu seria a esposa certa para ele. Meu mundo desmoronou, porque na verdade ele rompeu nosso compromisso, fiquei muito mal, entrei numa depressão, minha mãe desconfiou que ele tinha me feito mal e que agora tínhamos terminado tudo, homem nenhum ia me querer mais, porque não era virgem, e por aí destilou tudo que eu não precisaria ouvir, mas acreditei em tudo que ela disse. Ou seja, tá vendo? Quem que vai te querer agora? Quer dizer, o problema não estava nele ter te enganado. O problema está em você agora. Tá vendo? Novamente reforça. Quem que vai te querer? Quem vai ficar com você? Então,
Aquele que se dispuser a ficar comigo é um favor que ele está me fazendo. Então eu grudo nessa pessoa. Tinha a impressão que todos os homens que olhavam para mim sabiam o que tinha acontecido. Me isolei, só saía de casa para ir na escola, estava no ginásio e por toda essa desilusão fui reprovada naquele ano. Não quis mais estudar. Conheci meu marido 2 anos depois, me casei apaixonada por ele. Em 1 ano namoramos, noivamos e casamos. No começo foi tudo bem, até que com 6 meses de casamento engravidei da minha primeira filha e, depois disso, ele me rejeitava como mulher. Não queria ter relações sexuais, outra decepção. Tive minha segunda filha, tive quase que implorar para ele ter relações comigo e aí a coisa foi ladeira abaixo. Nunca desconfiei que ele pudesse ter me traído e nunca soube de nada. Tentei de tudo. Conversas, benzedeira, padre, médicos, e ele dizia que não sabia o porquê disso ter acontecido. Fizemos até terapia de casal e nada surtiu resultado. E com tudo isso acontecendo, entrei em depressão. Estou em tratamento até hoje, fiz várias terapias e nada resolveu, ficamos casados por 23 anos, até que um dia pedi a separação, acreditando que ia conseguir um trabalho e também encontrar a pessoa certa. Estava com mais ou menos 39, 40 anos, mudei para uma cidade vizinha, ele me pagava uma boa pensão, mas por não ter nunca trabalhado fora e não ter estudo, não conseguia trabalho. Minhas filhas não quiseram ir morar comigo e foi uma luta. Trabalhei de balconista, fiz muitas faxinas e comecei a sair também. Fiz algumas amizades e todo fim de semana saía, me relacionei com muitos homens, os quais me arrependo muito. Era como se eu quisesse mostrar ao meu ex que, já que ele me rejeitou, tinha tantos outros que me queriam. Era um tipo de vingança, que só quem sofreu com esse comportamento fui eu. Olha que atitude madura sua agora de fazer essa análise. E é isso mesmo. Não é que era uma vingança, é que é uma compensação. Então, quer dizer, onde que ele me rejeitava? Sexualmente. Sexualmente ele me rejeitava. Então, onde eu fui buscar compensação? No sexo. Então, eu saio agora transando com um monte de homem. Só que, olha que análise madura sua. Olha o que você escreveu aqui. Quem só sofreu com esse comportamento fui eu. Vocês estão entendendo que eu vejo que foi uma forma de compensação, mas você entendeu como vingança. E o que a vingança é? A vingança é eu tomo veneno querendo que o outro morra. Que é o que aconteceu aqui, ó. A única pessoa prejudicada com esse comportamento fui eu. Eu transar com um monte de homens alterou a vida do meu ex-marido? Não. Mas alterou na minha maneira, no meu comportamento, em como eu me vejo, se eu me arrependi, se agora eu me sinto mal com tudo isso. Quem que saiu prejudicado na história toda? Eu. Passada a euforia da vingança, conheci um homem que se apaixonou perdidamente por mim. Moramos uns 3 anos, só que daí eu queria casar novamente. E ele tinha uma mãe que ele cuidava e dizia que enquanto ela vivesse não se casaria. Me enchi com essa história e terminei com ele. Passado alguns meses, tinha um vizinho que eu já o conhecia superficialmente, há mais de 40 anos. E ele foi me pedir se poderia guardar uns carros na garagem de casa. Ele trabalhava com carros. Eu disse que sim e ele começou a ir em casa quase todos os dias e adivinha, era casado. Conhecia a esposa, os filhos e começamos a conversar pessoalmente e também pelo computador. Acabamos nos envolvendo e foi uma coisa no início muito prazerosa, mas de novo me apaixonei e ele dizia que também estava apaixonado. Aí eu comecei a cobrar que ele se separasse da esposa. Eu não entendia que a estrutura familiar era uma coisa muito séria e que ele nunca iria se separar. Tentei várias vezes dar um basta nisso tudo, mas não conseguia. Até que um dia estávamos conversando dentro do meu carro e eu estava terminando com ele. Quando a esposa ligou e perguntou onde ele estava. Obviamente, deu uma desculpa que estava no supermercado e ela disse que estava indo atrás dele. Naquele momento ele ficou desesperado porque não queria que ela soubesse ou descobrisse que ele estava tendo um caso com a vizinha. Nossas casas eram bem próximas. Só que antes dele ir embora, esqueceu de desligar o celular e a esposa ouviu ele dizer: "Não me deixe, por favor, eu gosto demais de você." Aí você pode imaginar os gritos e palavrões que a esposa disse a ele. Ele, por sua vez, entrou em desespero total.
Enfim, ele acabou se entendendo com a esposa, que não largava mais do pé dele. E com isso nos víamos rapidamente quando ele ia guardar o carro na minha casa, e não podíamos sair mais. Só dava uns beijos e abraços e ele voltava para a casa dele. Acabamos nos afastando, mas não terminamos. Ele me dava presentes, começou a me ajudar financeiramente, porque ele sabia que o que eu ganhava não era o suficiente, e me privava de muitas coisas, como sair de casa, por exemplo. Sempre fui uma pessoa correta com meus pagamentos e não sobrava para sair, viajar. Enquanto ele saía quase todo final de semana com a esposa, viajava. Fomos levando essa situação por uns 2 anos, até que a esposa ficou muito doente e veio a falecer. Tive a cara de pau de ir no velório só para ver ele. Pesado, hein? Mas depois deixei ele quietinho na casa dele. Respeitei o luto, não procurando e nem ligando para ele. Passou-se alguns dias, ele veio atrás de mim, me propondo que nós retomássemos o relacionamento, que não comentasse com ninguém por enquanto. Ilusão dele, pois até a poeira da rua sabia que tínhamos alguma coisa. Tempos depois me tornei a oficial, estava super feliz, agora saíamos, íamos viajar. Aí que comecei a conhecer ele realmente. Fazíamos só o que ele queria e na hora que ele queria. As viagens, passeios, tudo era ele que decidia. Mas mesmo assim eu queria ficar naquela situação. Ele tinha muitos amigos e eu até hoje não tenho amigos. Trabalhava com ele, fazia tudo para ele, até cuidar da casa e da comida. Deixei de ter minha vida para viver a vida dele. Comecei novamente depois de 2 anos juntos, mas em casas separadas, a falar de casamento. Queria ter uma segurança financeira caso viesse a acontecer alguma coisa. Fiz muitos planos, sonhei com o nosso casamento e ele me pediu um tempo. Na verdade, ele sabia que nada disso ia acontecer. Só estava empurrando com a barriga, mas eu acreditava nele. Acho que se Jesus Cristo viesse e me falasse, abre seus olhos, nem assim eu acreditaria. Estávamos no ano de 2019 e ele dizia, ano que vem vamos resolver essa situação. Passei esse ano numa ansiedade tremenda esperando ele me dizer que iríamos nos casar. Todo final de ano íamos para Santa Catarina passar as festas. E no primeiro dia do ano novo, disse a ele que estava muito ansiosa sobre a conversa que íamos ter. Ele pediu para voltarmos para nossa cidade e que lá ele conversaria comigo, que já tinha tomado uma decisão. Voltamos e ele me disse que iria na minha casa à noite para conversarmos. Assim foi feito. Quando chegou, disse que já tinha tomado uma decisão, que era de terminar o relacionamento, que ele não queria casar mais, me desesperei, pedi para esquecer essa coisa de casamento, mas que ele não terminasse comigo. Mas meus argumentos não fizeram ele mudar de ideia. Entrei mais uma vez numa depressão profunda, principalmente depois de saber que todo esse tempo me enganou, traiu e que no dia seguinte já estava com outra. Então teve isso também? Não é só o fato dele não querer se casar. Ele estava te traindo e no dia seguinte ele já assumiu outra. Vocês estão vendo? O caso se repete. A amante se tornou oficial e se tornou oficial porque a esposa morreu. Por isso que se tornou oficial. Só que aí ele faz exatamente o que ele fez com a amante, ele faz com a esposa, ele faz com a amante. Mas tudo isso não serviu para eu desistir dele. Não enxergava nada, só ele. Nunca mais voltamos. Ele, em pouco tempo que estava com a outra, já foram morar juntos, seguiu a vida. Ou seja, foi morar junto, tudo que ele não fez com você, agora ele faz com ela. Vocês estão vendo? Por que a gente, por ver o nosso posicionamento, quando a pessoa está nos enrolando, a gente tem razão de às vezes, claro, você não vai estar se relacionando há 3 meses e já vai querer exigir que a pessoa more com você, que vocês assumam um compromisso. Aqui nós estamos falando de uma relação que já vinha há anos. Não quer morar comigo, não quer cada um na sua casa, fala de casamento, vai me enrolando, vai... Olha lá, o que eu não faço com você e depois eu faço com outra. Quando eu tô há muito tempo com uma pessoa e eu tô enrolando, depois eu vou fazer com outra. Eu também reencontrei um ex-namorado e acabei me casando. Fiquei sabendo que no dia do meu casamento ele chorou muito e disse estar arrependido de ter se separado de mim.
Não acreditei quando me contaram. Tá, e você reencontrou esse ex-namorado e já se casou com ele também por causa do que casou por quê? Tá vendo? Aí, tudo bem. Lá eu tinha razão de me posicionar, exigir. Fazia anos que eu tava naquela situação. Agora aqui eu reencontro um ex e já caso. Vocês estão entendendo? As extremidades, os extremos, as impulsividades das pessoas vão enfiando os pés pelas mãos. Meu casamento foi uma fuga, reconheço. Então, você consegue se analisar, ainda bem. Não é porque a pessoa se analisa que ela faz boas escolhas, né? Meu casamento foi uma fuga, reconheço, uma furada. Apesar de não sermos felizes em momento algum, estamos seguindo, mas me arrependo muito de não ter tido a coragem de recomeçar minha vida de uma outra maneira. Meu marido diz que gosta muito de mim, mas age como se fosse meu pai. Tudo vai bem quando faço o que ele quer. Me afastei da família, amigos continuo não tendo e sobrevivo dentro de casa, somente eu e ele. Estou cada vez mais depressiva, tenho fibromialgia e outras dores, que fibromialgia e essas dores aí, em alguns casos, elas vêm de coisas emocionais. Eu acho que é o seu caso. Tenho fibromialgia e outras dores, que já foi confirmada pelo médico que é de fundo emocional. Olha lá, para piorar as coisas, minha filha mais velha veio a falecer. Nossa, ela teve um câncer muito agressivo que a levou em pouco tempo, o que piorou muito minha depressão. Já pensei várias vezes em me separar, mas não tenho recursos financeiros para isso. Sou aposentada e ganho um salário mínimo e hoje não tenho condições físicas para trabalhar. Penso no ex até hoje, sinto uma vontade imensa de procurá-lo, mas ao mesmo tempo penso que a essa altura ele nem se lembra mais de mim e me sinto muito insegura como ele vai reagir ao me ver. Por causa de tanta ansiedade, acabei engordando e não me acho nada atraente, nem para o ex e muito menos para meu marido, que diz que isso não é problema. Então, seu marido está falando isso. Você não pode pôr palavras na boca dele. É que você não está contente com você. E se eu não estou contente comigo, o que eu posso fazer? Sempre tem o que a gente fazer. Então, num primeiro momento, não estou contente, muita ansiedade. E ansiedade por causa do quê? Porque eu não sei o que vai ser, eu não sei. Tá, o que eu posso fazer de maneira prática? Vou fazer uma dieta? Eu não estou contente? Eu engordei demais? Então, o que eu vou fazer? Uma dieta? Essa dieta vai fazer com que... Tá vendo? Que tipo de dieta? Eu vou fazer uma dieta, já vou começar de maneira totalmente restritiva? Vou tirando tudo? Ou eu vou me regulando aos poucos até para controlar minha ansiedade? A dieta, se eu começar controlando pequenas coisas, vou mudando, né? Vou desmamando. Se eu comia uma barra de chocolate por dia, agora eu vou comer meia. Eu não consigo comer pouco. Ou é muito ou é nada. Será que vai resolver? Não é melhor eu comer meia? Não é melhor eu treinar o meu cérebro? Não, eu não vou tirar tudo. Amanhã, a minha meia barra de chocolate eu vou comer. Não, mas eu quero comer tudo. Não, eu vou comer meia. Eu tenho que ter o autocontrole. E esse autocontrole vai me ajudar, inclusive, nessa ansiedade. Ajuda, porque eu percebo que eu estou no controle. Depois eu como 1/4. E depois eu passo a não comer. Então, se era assim, eu como uma barra de chocolate por dia. Então, eu passo a comer meia. Eu passo a comer 1/4. Depois eu passo a comer 1/4. 1/4. Dia sim, dia não. Depois eu continuo comendo 1/4, 3 dias na semana. Dia sim, dia não vai dar, né? 3 dias na semana. Depois eu posso dizer... Esta semana eu não como. Depois 2 dias não, 1 dia sim. Até que vai chegar um momento que eu não vou comer mais. Eu vou comer uma vez na semana. Eu deixo para comer o doce no final de semana. Mas é muito importante nós fazermos. Eu preciso entender que sou eu que estou no controle. Eu controlo, eu não sou controlada. Eu escolho, eu não sou escolhida. Sabe, sempre, se a pessoa me escolheu, que bom, que tudo, né? Olha como eu sou dependente de você, eu preciso porque você me escolheu, eu não sou nada, eu não tenho capacidade. Eu tenho. Não, eu não consigo me controlar, eu como mesmo um chocolate por dia. Não, eu consigo. Eu controlo. Eu dou o rumo. André, peço desculpas pela extensão do meu e-mail, espero de verdade que um dia você possa ler no seu canal e me dar uma orientação do porquê joguei minha vida no lixo. Sei que nunca tive amor próprio, mas também nunca recebi amor,
Só comenta, meu querido, a sua opinião. Um grande abraço, que Deus te cubra de bênçãos em sua vida. Amém. Muitas bênçãos a nós todos, a mim, a você, a todo mundo que está assistindo. Minha querida, por que eu joguei minha vida no lixo? Veja bem, primeiro que a sua história é uma história que acontece com muita gente, viu, minha querida? Não estou dizendo de rejeição. Sim, isso também acontece com muita gente. Não estou relativizando a sua história. Eu só estou querendo dizer que o que você está falando que jogou sua vida no lixo, essas relações que não deram certo, elas são normais, viu, minha querida? Isso acontece. Cuidado também para não achar que aquela pessoa que ela se casou com 20 anos e agora faz 60 anos de casamento e eles são... Não, eles tiveram muitos problemas a serem enfrentados também, perigando de terminar a relação. Ou, às vezes, tem gente que está há 60 anos juntos, mas faz 40 que vive mal. Desses 60, faz 40 que eles só se suportam. Então, cuidado também para não achar, eu joguei minha vida no lixo. Não, eu tentei um relacionamento aqui, tá vendo? O cara não queria mais sexo. Então, eu joguei minha vida no lixo. Eu me casei, eu ia imaginar que o meu marido, por alguma razão, não ia querer mais sexo. De repente, ele também pode ter problemas não resolvidos dele, pode ser gay. Então, minha querida, tem tanta coisa aí que eu joguei minha vida no lixo. Não, eu estou passando por percalços como todas as pessoas passam e você consegue ter uma análise que muita gente não tem. Então, será que realmente você jogou sua vida no lixo? Eu acredito que você foi precipitada ao se envolver com um homem casado, não teve a real dimensão do que acontecia, mas no seu primeiro relacionamento, você teve forças inclusive para sair fora do relacionamento. Então, será que você é tão dependente emocional assim como você pensa? Será que em nenhum momento da sua vida você tomou posse da sua vida? Eu acredito que sim. Então, será que eu joguei tudo minha vida no lixo mesmo? Ou eu passei por percalços como toda pessoa passa e teve situações que eu me posicionei sim. Eu não continuei naquela relação. Eu tive forças para cair fora, quando eu vi que realmente ali não ia funcionar. E se eu não tivesse me posicionado com o cara que era casado, depois ficou viúvo, e se eu não tivesse me posicionado falando realmente sobre o casamento? Eu teria continuado tomando chifre, até o momento que ele ia dar um chute na minha bunda, que ele ia assumir a outra. É que a hora que eu me posicionei, foi o que faltava para ele já assumir a outra, porque isso ia acontecer. Só que ele fez isso, inclusive para você se sentir culpado. Foi você que terminou comigo. Não, você terminou com razão, porque o cara já há anos nisso e estava claramente te enrolando. Então, tá vendo? Eu não tomei posse. Não, mas a hora que ele falou que então não quis... Eu falei, não, esquece esse negócio de casamento, esquece. E por que ele não quis? A hora que você falou, não esquece, você iria se sujeitar a ele. Sabe por que ele não quis? Porque ele já queria assumir a outra. Então ele só se aproveitou da situação para que você ficasse se sentindo mal, porque ele era um covardão. Então ainda bem que você teve aquela capacidade de se posicionar. Lógico, depois você recuou e quis se sujeitar. Mas aquela postura sua de querer se posicionar revelou quem de fato ele era. E sim, você teve uma atitude precipitada de depois reencontrar um seu ex e já casar com ele, tá? Mas agora, minha querida, você pode ir tomando posse da sua vida. Eu não consigo me separar dele porque senão também agora tem uma questão financeira envolvida aí. E isso... Tem, e realmente não haja na precipitação. Mas tá vendo? Eu posso ir tomando posse da minha vida aos poucos. Se eu vou tomando posse da minha vida aos poucos, começando com uma dieta que seja, e isso vai sendo pedagógico para mim, amanhã talvez até minhas dores comecem a diminuir. Porque eu entendo que eu posso controlar a minha vida. E amanhã, quem sabe, eu posso até voltar a fazer algumas atividades que eu possa me sustentar financeiramente e sim, posso terminar esse casamento de maneira muito respeitosa, com muita responsabilidade emocional pela pessoa que hoje sim está me acolhendo. E sim, por vezes tenho que buscar uma terapia. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.